Estamos de volta aqui no Papo com ela e aproveitando o Dia da Consciência Negra, a gente recebe aqui nos estúdios para um bate-papo sobre o movimento negro, as lutas desse movimento, a integrante do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, Antonieta Luiza Costa, e o conselheiro estadual de Educação, Vinícius Brasilino. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer essa discussão aqui no Papo com ela. Nós que agradecemos. Antonieta, a gente vem subindo degrau por degrau no que diz respeito à luta do movimento negro, né? Eu queria que nesse momento a gente pudesse falar um pouquinho das conquistas que nós já alcançamos nesse processo de trazer inclusão, igualdade social também para o povo negro. Então, o movimento negro, ele vem numa perspectiva, né, de propor políticas públicas, né, e ações afirmativas. Nesse sentido, a gente avançou em construção de leis, né? Nós temos a 12288 de 2010, que é a lei do Estatuto da Igualdade Racial. Nós temos a lei 10.639, que é de obrigatoriedade do ensino da história da África e do povo africano, lutas e conquistas do povo negro e da contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro, que é na educação, né? Nós temos aí o sistema de cotas, implementação de cotas, que é a luta do movimento negro, tanto na Universidade Federal quanto na Universidade Estadual. Né? Nós temos aí a luta do povo quilombola, que também, a luta que é muito grande, né? Pelo direito à terra, né? Pelo direito a seu espaço, onde está ali toda a sua história, né? Que ainda é uma luta, apesar de ter as comunidades, tem muitas comunidades certificadas, mas a gente não tem ainda comunidades tituladas. A gente precisa titular as comunidades quilombolas do Mato Grosso, né? Nós só temos um pequeno número de comunidades tituladas, né? A luta das mulheres negras, né? Na perspectiva da inclusão, na perspectiva de melhoria do mercado de trabalho, mas principalmente no trabalho que o Instituto vem fazendo com a questão da consciência política, né? Hoje a gente pensa em trabalhar essa questão do sistema político e apesar de todas essas conquistas, a gente ainda precisa de muita luta, porque a gente precisa colocar em prática tudo isso. Nós temos leis bastante, mas a gente não consegue com que essas leis elas aconteçam no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, na educação é sempre uma luta a gente fazer com que a educação ela assuma a lei 10.639, né? O Estatuto da Igualdade Racial, que permeia tudo isso, o campo da saúde da população negra, do negro no mercado de trabalho, né? Da questão, principalmente, das políticas públicas voltada para a questão jurídica, porque a gente tem aí uma sequência de violência contra a juventude negra, contra as mulheres negras. Somos nós que mais morremos nesse país. Né? Então, o movimento negro ele tem feito um trabalho importante e crucial para a vida da comunidade negra no país inteiro. E aqui no Mato Grosso é diferente. Né? Vinícius, a Antonieta traz para a gente a questão da educação, né? Dessa discussão no cerne das escolas. Como que isso acontece em Mato Grosso? Isso efetivamente se dá? E qual é o papel da educação nesse processo de desestruturação de um sistema que é preconceituoso, de um sistema que é racista, que segrega? Então, o processo educacional ele é significativo para que a gente possa romper as barreiras do racismo no nosso país, né? A conquista da Lei 10.639 traz para os currículos a necessidade de se abordar as questões afro-brasileiras e africanas no sentido de permear a identidade do povo brasileiro. Nós temos uma identidade que é construída a partir de muita luta do povo negro. Então, se ver no currículo, se ver na imagem da formação é fundamental para a população negra. Entretanto, nós temos grandes desafios ainda, porque nós temos que superar a comemoração da consciência negra apenas no 20 de novembro. Né? Nós precisamos que essa consciência ela seja estabelecida a cada dia no nosso país, porque o racismo ele acontece cotidianamente. Então, o exercício de reafirmar a identidade do povo negro é necessário que aconteça cotidianamente. Então,
A Lei 10.639 tem enfrentado essa questão nas escolas, mas acreditamos que esse tem que ser um processo permanente, não apenas no 20 de novembro ou no 13 de maio, né, no dia da abolição da escravatura. Então, depois de 131 anos da abolição da escravatura, ainda o racismo permeia o nosso país como algo estrutural. Então, a educação, ela precisa abrir a porta para que a gente construa uma sociedade antirracista. Uma sociedade em que respeita as pessoas por igual, mas respeite também a sua identidade, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, né? Respeite a diversidade religiosa, em especial as religiões de matriz africana. E esse currículo ele tem que estar preparado para expressar essa diversidade dentro da formação do ser humano, no caso da formação dos nossos jovens e das nossas jovens. Então, a Lei 10.639, apesar de ser um grande avanço, um significativo avanço para a política pública de educação, nós ainda precisamos que ela aconteça na efetividade. Deixe de ser uma implementação apenas no evento da consciência negra, que esse processo ele seja de formação cotidiana, porque nós temos intelectuais negros, nós temos artistas negros, lideranças negras, que precisam ser conhecidas para que se torne referência para a sociedade. O negro, a imagem do negro, ele precisa sair daquela imagem pejorativa ou do criminoso, ou uma imagem de que a gente não pode ocupar os cargos que também são mais altos na sociedade. Então, essa imagem positiva do negro, ela deve ser construída em educação. Ela é um ponto significativo para que a gente produza esse imaginário, né, de identidade do povo negro brasileiro aqui na diáspora. Antonieta, quando a gente fala desse processo de fortalecimento, né, de ocupar espaços, de conseguir igualdade mesmo dentro da sociedade, a gente falou um pouquinho das leis que já foram conquistas, mas também colocamos que essas leis elas não são aplicadas efetivamente, né? De que outra forma a gente conseguiria avançar nesse processo, né? Como o Vinícius colocou para a gente, já tem 100 e tantos anos da abolição e a luta é diária. Sim. Então, e o Vinícius coloca muito bem essa situação, sabe? Porque a gente precisa começar a questionar. É o nosso espaço de fala que a gente vem aqui e coloca para as pessoas. A gente precisa nos ver mais. Nós não queremos políticas de evento 20 de novembro, vamos fazer festa 20 de novembro. A gente vive o ano inteiro. Eu sou Antonieta, mulher, professora negra o ano inteiro, 24 horas. Nasci, vou morrer uma mulher preta. Mas eu preciso me enxergar. E é isso que o movimento faz. Ele traz aqui a discussão do nosso espaço de fala. Nós vamos ter daqui a 100 e poucos anos, se a gente não propor a mudança nas políticas públicas e nas ações afirmativas, nós vamos sentar aqui e vamos falar a mesma coisa. Vamos cobrar os mesmos direitos. A gente precisa de consciência política. A gente precisa de formação política. A gente precisa de que os nossos governantes entendam essa diversidade. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E viva a diferença. Nós queremos igualdade de direitos. Isso que a gente quer. Não basta não ser racista, como diz Angela Davis. Nós queremos pessoas antirracistas. Porque se você perguntar hoje quem é racista, todo mundo vai falar que não é racista. Porque sabe que o racismo é crime, que ele está cometendo um ato criminoso. Então ninguém é racista. Nós conseguimos chegar até aqui a ferro, fogo e sangue. Resistimos. Como diz a Soldely Trotsky. Nós vamos ficar e resistir ao fogo. É isso que as mulheres negras fazem todo dia. É isso que o homem preto faz todo dia. É isso que uma criança negra faz todo dia. A Antonieta falou um pouquinho das dificuldades do dia a dia de ser uma mulher negra, né? Embora seja professora, seja estudada, tenha o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, ainda tem um preconceito. Como que é para você lidar com essa questão? E você poderia citar para a gente alguma situação que você já tenha passado, que tenha causado desconforto, que ficou marcado para você mesmo? Para o jovem negro brasileiro, nós temos duas possibilidades. Ou o táxi não para
quando você dá a mão ou a polícia para quando te vê na rua. Então, para mim já aconteceu uma vez, eu saindo do conselho, e às vezes eu vou de terno, conselho todo organizado, né, como se diz. E ali próximo do conselho, caminhando, tinha uma moça no celular. Ela estava distraída no celular. Mas quando ela me viu, ela escondeu o celular imediatamente. Olha que eu estava de terno. Então, se até de terno alguém acha que eu posso roubar, imagina, né, se eu estou maltrapilho, né, sem aparência que a sociedade deseja. Então, o racismo, ele é algo que nos marca pela nossa pele. Já cansei de atravessar a faixa e ver os primeiros carros, a trava do carro acontecer naquele momento. São ações assim, que são simples, pequenas, mas que denotam que a nossa presença incomoda as pessoas. Então, o negro, no Rio de Janeiro, as pessoas negras, em algumas comunidades, têm que estar de camiseta branca, ou não pode andar de camiseta branca porque é de religião de matriz africana, e lá naquela favela é dominado por traficantes evangélicos. Então, se você sair de camiseta branca, você corre o risco de morrer. Imagina num país em que a gente fala de intolerância religiosa, mas que o racismo religioso ele é mais perverso ainda com aqueles que são de religião de matriz africana. Então, é um preconceito duplo, né? Justamente, ele é mais acirrado, porque além do preconceito pelo fato da religiosidade, né, por ser uma religião de matriz africana, o racismo vem e marca pela pele. As pessoas negras não podem expressar a sua fé. E isso tem acometido no nosso país. Não sei se você viu o caso que aconteceu recentemente em Salvador, de um navio livraria que veio, e na publicação no Facebook eles falaram que Salvador era uma terra de todos os santos e também de pessoas que cultuavam demônios. Imagina o pensamento da fé das pessoas e da nossa ancestralidade. Porque nós não estamos falando apenas, né, da expressão de uma religiosidade. Há uma ancestralidade, um processo de fé que vem com a gente desde quando nós fomos raptados no navio negreiro. E até hoje não se é respeitado. Quando se vê uma oferenda, você fala chuta que é macumba. E isso fica no cotidiano de maneira naturalizada, que enquanto nós temos religiões que crescem pregando ódio, as religiões de matriz africana estão cada vez mais sendo atacadas. Então nós precisamos colocar que tudo aquilo que é do negro é de alguma forma pejorativado, né, negativo. Então, dessa forma, a nossa expressão ela vem sendo vista como negativa ou subversiva na sociedade. Nós temos uma tabela de cores de quem toma um baculejo da polícia e de quem não toma. Nós temos uma tabela de cores de quem entra pelo elevador social e de quem não entra pelo elevador social. Da mesma forma que nós temos uma tabela de cores de quem diz quem tem mais empregos informais no nosso país, quem tem mais acesso às universidades no nosso país, de quem ocupa os cargos menos valorizados no nosso país, do porquê a polícia militar é uma profissão que é absolutamente violenta e ela é a maioria desses profissionais negros. A gente precisa refletir sobre isso, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade estruturada no racismo, em que a cor da pele foi a marca da divisão social do nosso país. E isso precisa ir mudando cotidianamente. Eu penso que essas ações de visibilidade que nós temos avançam um pouco, mas precisa avançar mesmo nesse sentimento das pessoas quando encontram uma pessoa negra na rua. Né? Precisa compreender que ali aquele negro pode ser um juiz. Ter mais empatia, como pode, né? Porque, por exemplo, um negro de terno, ele pode ser um juiz, como pode ser também um segurança de qualquer empresa. Então, qual que é a relação que você faz sobre o espaço daquele negro na sociedade? Isso tem doído muito, porque se nós observarmos os dados da violência, a gente vê que cada vez mais são os jovens negros das periferias do nosso país que estão morrendo. Segundo o Atlas da Violência, 71,5% da população assassinada é negra. São negros. Assim, morte por motivos violentos. Não estamos falando de morte natural, nós estamos falando da morte pela violência. Assassinatos. Né? E no nosso país, nesse último período para cá, nesse ano especificamente, nós estamos finalizando o ano com assassinato de crianças mortas por arma de fogo pela mão do Estado brasileiro.
Então, qual o futuro que nós vamos dar para as crianças negras do nosso país? Ao invés de oferecer uma estrutura de políticas públicas, como falou aqui a professora Antonieta, de educação, saúde, acesso ao emprego e renda, formação profissional, para que esse jovem ele consiga lograr e crescer na sua vida, nós estamos ceifando a vida dele ainda na infância. E ainda nós queremos reduzir a maioridade penal, a retirada de direitos, a retirada do direito à vida da juventude negra no nosso país é algo muito sério e nós precisamos falar disso. Porque são os dados que comprovam que cada vez mais são os negros e as negras que estão morrendo no nosso país. Seja pela falta de violência, de políticas públicas, seja pela violência da sociedade, a violência do Estado, que deveria garantir, né, instrumentos de direitos para a população brasileira, em especial para a população negra. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre o movimento negro e toda a luta que é encampada por esse povo ainda nos dias de hoje.